Quais são as rotinas de treinamento? É validado pela equipe, ela é uma pessoa legal e aí volta para o escritório? Normalmente a gente faz o teste de um dia na prática? Na prática, com alguém acompanhando. Então ela não vai sozinha, você vai vendo se tem desenvoltura. O gerente ele tem que ter a sensibilidade de entender a postura do cara, se o cara tá interessado, se não tá. É aquilo, o cara tá prestando atenção, tá olhando o celular, é uma mínima validação. Bom, beleza. Mas então tem que ser um cara preparado para sacar isso, né? Hello! Audiência do Fala Food Nation. Se você quer ter um restaurante, um grupo de restaurantes, melhor ainda que um restaurante, é um grupo de restaurantes que cresce sem parar, que está sendo abordado por investidores, a galera toda conhece aqui em São Paulo. Se você quer ser um player relevante, se você quer ter clientes com grana para gastar no seu negócio, ser bem posicionado no mercado de restaurantes, principalmente numa praça como São Paulo, você chegou no lugar certo, que é o Fala Food Nation, o podcast que a gente entrevista grandes players do mercado de restaurantes. E hoje é um podcast muito especial, porque eu estava aguardando muito, porque é um grupo que está crescendo muito aqui em São Paulo. Eles estão se tornando bem relevantes, está tendo essa consolidação de grupos de restaurante, a gente está vendo esse movimento, e esse é um dos grandes players rezar, que a gente reza muito aqui. Pregador, né? dos grandes players desse mercado, o Gabriel Fullen, do Grupo Locale. É Grupo Locale mesmo, o nome do grupo é Grupo Locale, né? Grupo Locale, isso mesmo. Fica mais fácil, porque a outra marca nossa é Oguro, só que tem gente que fala Guru, Oguro. É Oguro mesmo, É Oguro, né? Tá. É Oguro que fala. Mas aí Grupo Locale fica mais fácil, e aí a gente deixou batizando o nosso grupo como Grupo Locale mesmo. Muito bom. Gabriel, dá um contexto para a galera que não te conhece, que não é de São Paulo. Quem é de São Paulo te conhece. Mas tem uma galera muita audiência do nosso podcast que não é de São Paulo. Dá um contexto de quais as marcas que você tem hoje, qual o escopo, o tamanho, o número de funcionários, de casas que você tem, de diferentes conceitos. Dá uma geral para a galera saber com quem que a gente está conversando. Boa, legal. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. Acho que é um prazerzaço conversar com você. Durante a pandemia, eu te conheci porque eu ficava recebendo muitos anúncios de... O cara falando sobre CMV, eu falei, pô, esse cara... O cara conhece. do CMV. Não, o cara conhece. Falando tudo que eu tinha de dores ali, você ia falando. Então, assim, é um prazer estar aqui conversando com você e dividir. Tomara que eu possa agregar também com alguma coisa que eu fale aqui para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, o Grupo Locale começou em 2016. Né? Eu estou no mercado desde 2014, então eu acho que eu preciso voltar um pouquinho. Né? Eu entrei nesse mercado em 2014 como investidor de um bar, onde 20 amigos se juntaram, cada um botou uma graninha ali, a gente criou um bar chamado Brechó, na época, lá no Itaim. Final de 2014, eu na época estava trabalhando na Michael Page, eu era recrutador, e... já estava em multinacional há 7, 8 anos e estava meio de saco cheio disso. E aí eu falei, pô, tô montando um negócio, tem vários sócios aqui, ninguém indo para a linha de frente. O negócio começou faturando super bem, mas sem gestão nenhuma. E entrou eu e meu irmão na época como investidores. Meu irmão estava na Diageo, sendo estagiário. E aí, começo de 2015, alguns sócios que tinham encabeçado esse projeto falaram, puta, cara, a gente precisa de ter um sócio que fique na operação, que toque essa parte de sócios, todo mundo querendo opinar sobre tudo, com 20 sócios, né, botando grana, todo mundo queria falar sobre tudo. Era um bar? Era um bar. Com 20 sócios? Com 20 sócios. Caraca. Então, ou seja, aquelas coisas que naquela época você achava que era do cacete. E todos os sócios empresários. Então, todo mundo querendo dar opinião e falando, e a gente não tinha feito nada de governança, enfim. Então, eram 20 sócios, a administração e o operacional. E não tinha um elo para coordenar isso. Já estava de saco cheio da carreira executiva. Eu falei, bom, me candidato para entrar nisso. Meu irmão veio comigo. E desde então, início de 2015, que a gente está de cabeça tocando... Vocês dois resolveram dar esse pulo? Sim. Ele da Diageo e você da Michael Page? Eu da Michael Page. Então, eu 5 anos mais velho, já com um pouco mais de experiência, e o meu irmão ainda como estagiário na Diageo, mas também viu a oportunidade de a gente entrar. E a gente sempre discutia muito, puta, vamos ter alguma coisa nossa, enfim. E aí foi a oportunidade, né? Ainda com voto de confiança dos sócios, então foi muito bacana. A gente passou 2015 o ano inteiro tocando o brechó, só que saco cheio dos 20 sócios, enchendo o saco, sempre reclamando. A gente falou, cara, aprendemos alguma coisa aqui. E consumindo no bar? Não, e consumindo. A gente foi entendendo, mas assim, dificuldades que todo
empreendedor nesse ramo sabe que tem. Então, assim, aprendendo também com a questão de fornecimento de bebida, a gente... Tinha vezes que faltava cerveja, tinha que sair para comprar no supermercado, o CMV aumentava. Assim, passamos por poucas e boas. Com todas as experiências que você tinha tido de executivo, a gente acha que está preparado para um restaurante, para um bar, mas é outra ciência, né? Não, é outra coisa. Você percebeu assim, isso? É outra coisa. O que eu trouxe muito dessa carreira executiva, principalmente da parte da Michael Page, foi gestão de pessoas, porque quando eu estava na Michael Page, eu entrevistei mais de 1.000 gerentes, diretores e CEOs de companhias. Então, era como se fosse uma aula, uma pós-graduação, cada entrevista que eu fazia, porque cada um dava a visão... É como se estivesse fazendo um podcast com um monte de CEOs, Eu fazia 7, 8, 9 entrevistas num dia, e cada um com uma visão totalmente diferente, do mercado diferente, só que gestão de pessoas, gestão de processos, então isso foi muito rico para a gente começar a tentar implementar, porque também é uma outra realidade. Quando a gente fala dos colaboradores de restaurante, muitas vezes eles não tiveram oportunidade de tanto acesso a estudo, etc. Então, um plano de carreira muito apresentado para eles poderem vislumbrar novas coisas. Então, a forma de incentivá-los e, enfim, tentar tirar da zona de conforto é totalmente diferente de um executivo de uma empresa multinacional. Então, a gente acabou utilizando algumas ferramentas, mas ainda trancos e barrancos, mas é aquilo que você falou, totalmente diferente do que a gente já tinha aprendido em multinacionais, né? Tá curtindo esse conteúdo? Eu não sei se você sabe, mas na Polity Academy a gente tem um monte de gente que está aqui para pegar na sua mãozinha, para te ajudar no seu negócio, ajudar você a formatar o seu negócio. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato e aí um dos nossos especialistas vai ter uma reunião, vai marcar uma reunião com você para te explicar como que funciona. Então a gente ficou 2015 à frente ao brechó, depois a gente vendeu nossa participação, as coisas estavam indo bem, conseguimos vender a nossa participação para os sócios que ficaram. E aí a gente fizemos uma aventura, vamos dizer, que foi uma pop-up, um bar pop-up, que foi o GT Bar, junto com outro grupo. A gente tinha ideia de ser um bar pop-up mesmo por 3 meses, a gente fez isso, trouxe patrocínio, etc. Vendemos a nossa participação depois dos 3 meses, eles continuaram com a cooperação, daí veio o Oguro. Que aí foi efetivamente a primeira operação que a gente traz desde setembro de 2016 como a pioneira do Grupo Locali, né? Uhum. Enfim, aí de lá para cá a gente passou por a dificuldade no início de novo de um novo projeto. No Oguro, você disse? Do Oguro. Por que o japonês? A gente era... Voltando aqui na história você não é japonês, né? Não, então... Dá para perceber. Não, eu sou italiano, mas também não cozinho. Então, quando eu chegar no local, ele também vai ser interessante. A gente era super cliente do Daigo, que foi um dos primeiros restaurantes de rodízio japonês de São Paulo. E como a gente era muito cliente deles, o sócio que ficava na operação chamava Sandro. Se tornou amigo, a gente trocava figurinhas sobre o mercado, desde que a gente entrou na época lá no brechó. Pô, como é que estão as coisas? E ele 100% focado em gastronomia, a gente indo para a parte de bar, entretenimento, que acaba sendo também, né? O bar acaba sendo entretenimento, vida noturna. E aí a gente trocando figurinha, ele tinha acabado de abrir um outro Daigo do outro lado da Faria Lima. Um era do lado da Faria Lima, outro era do outro ali no Itaim. E uma das operações não estava indo tão bem. E ele queria fazer uma expansão e a gente estava com sangue nos olhos, enfim. E aí essa outra operação, ele falou, pô, por que a gente não faz um conceito de japonês, trazendo uma parte também que vocês entendem muito de bebida, de ambiente, essa parte um pouco mais jovem, eu entro com o que eu sei da parte gastronômica japonesa. O Sandro era japonês, não? É japonês. Era não, né? Continua japonês. sendo japonês. Continua sendo japonês. Amigaço nosso. Enfim, e aí a gente... E continuou com vocês? Não, a gente comprou a participação dele em 2021. Mas a gente chega lá. Tá. Então a gente criou esse conceito de um rodízio descolado. Né? Porque quando você pensava em rodízio, era rodízio, você ia para comer, encher a pança, acabou. Não interessava muito o ambiente, interessava o quanto você podia comer e é isso. Ou você ia no à la carte, que tinha toda a parte, né,
do ambiente, pequenininho, normalmente você gasta muito mais e come muito menos. Então a gente falou, como é que a gente consegue oferecer ali o meio do caminho para os nossos clientes? Foi aí que surgiu... Junto com a experiência de bar, com um serviço legal, com uma galerinha legal trabalhando. Exato. Então, eu frequentei muito o Oguro. O Oguro foi isso. Então, em 2016, a gente acabou trazendo esse conceito mais descolado para o rodízio e oferecendo uma carta de drinks. Na época, começamos com a Thalita Simões, hoje é o Márcio Silva que assina a nossa carta. Então, a gente também bate muito na tecla da coquetelaria em todas as nossas casas. Então, até porque também tem muito dinheiro envolvido nisso, né? Ah, sim, também. Tem margem, principalmente. Quando você faz um open comida, seja qualquer que seja, e aí indo mais para proteína, salmão dolarizado, vindo do Chile e etc., então a gente precisa também... Você faz como se fosse um hedging. Né? Praticamente isso. Um hedging do salmão. Exato. Por mais que seja difícil, né? Quando você é rodízio, você é ali caracterizado como, puta, ali vale muito a pena, que você pode comer muito bem e tal, mas a gente consegue se destacar porque a gente faz uma apresentação super bacana, os coquetéis são maravilhosos, mas a gente toda vez quer forçar mais também a que as pessoas experimentem, pelo menos, a coquetelaria do Oguro, que é sensacional. Enfim, então começamos em 2016. Em 2017, no primeiro ano, a gente já foi eleito segundo lugar como rodízio. Aí no segundo ano, a gente foi segundo lugar de novo. Aí no terceiro, a gente ganha como melhor rodízio da... Isso em 2018. 2019 a gente ganhou. Que foi quando a gente estava abrindo uma outra casa, que foi o segundo Oguro, no Jardins. Então era Itaim e Jardins até o momento. E, em paralelo, quando a gente estava buscando uma outra casa pro Oguro, a gente achou um outro ponto no Itaim, super ponto, que a gente fez um restaurante de frutos do mar cozinhado no carvão. Chamava Cole na época. Então, a gente abriu ele também em 2019, em maio de 2019. Então, ele teve 10 meses de existência até a pandemia. Então, a gente estava com essas 3 operações pré-pandemia. Um pouquinho antes de estourar a pandemia, a gente pegou o ponto ao lado do Cole, que era para ser o Locale Café, que a gente ia abrir no dia 20 de março de 2020. Então já estava com tudo pronto, o flyer, etc, etc, etc. Esse ponto era onde é o Locale Café hoje? Onde é o Locale Café hoje. Coquetelaria, pá, a gente fez toda uma festa de inauguração e aí teve o fatídico domingo, dia 15 de março, que saiu no Fantástico, tudo que o Covid estava acontecendo. Segunda, terça... começou a cair, não aparecia mais cliente na rua, todo mundo já começou. Quarta-feira foi o dia que a gente fechou todas as nossas casas. E a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? Mas desde segunda-feira a gente começou a olhar para fora e falou, cara, Nova York já está em lockdown faz 2 semanas. O que os caras estão fazendo lá? Porque também tem restaurante pra caramba e tal. E a gente pesquisou e viu que eles estavam fazendo aqueles vouchers promocionais para consumo futuro. Pré-pago. Era isso. 25%, 20% de desconto. Quando reabrir, quando a gente saísse do lockdown, era para utilizar. A gente falou, porra, boa ideia. A gente tinha acabado de ganhar... Fez um lançamento de voucher. A gente tinha acabado de ganhar o prêmio pela Veja. Então, a gente sempre teve um trabalho muito forte de redes sociais, muito engajamento com os nossos seguidores. Ele tinha, sabe, o brand lovers já. A gente falou, pô, vamos lançar o nosso voucher. Então, de segunda até quarta, em 48 horas, a gente montou um site de venda de vouchers. Você comprava um rodízio, você ganhava outro. Então, 50%. Fica kamikaze, né? A gente, vamos fazer botar dinheiro para dentro. Botar o dinheiro para dentro. A gente estava super alavancado, estava terminando de pagar a unidade de Jardins, estava pagando ali a reforma do que seria o Locale. A gente falou, vamos ver o que dá. Fechamos as nossas casas no almoço do dia 18 de março. Dia 18 de março à noite, numa quarta-feira, a gente lançou, às 6 horas da tarde, essa venda de vouchers. Cara, no primeiro dia, a gente já vendeu quase 600 mil reais. Então, foram 4 dias de venda, a gente vendeu 1 milhão e pouquinhos de reais. E foi super surpreendente pra gente. Basicamente usando as redes sociais. Basicamente, foi totalmente. E aí começou a viralizar. Então a gente teve que parar. Não é que chegou 4 dias e ninguém mais comprou, não. A gente parou. A gente falou, cara, a gente tem 2 casas pequenas. Do Itaim tinha na época 50 lugares, o do Itaim, do Jardins ia ter 38. Então a gente falou, cara, atender 20 mil pessoas, quando voltar, como é que a gente vai fazer? Não, botamos esse dinheiro
Então a gente trouxe esse dinheiro para ajudar no fluxo de caixa. Depois você pensa como vai entregar. Pra gente não mandar ninguém embora, porque a gente tinha uma responsabilidade também social na época de falar, cara, se a gente mandar alguém embora agora, esse cara também vai ficar abandonado. Não tinha saído nenhum projeto, né, de ajuda do governo nem nada. Falei, cara, vamos deixar as pessoas dentro aqui do grupo e a gente vê o que a gente vai fazer. As redes sociais que vocês usaram nessa época era do Oguro já? Era do Oguro. Tá. Do Oguro. Não era pessoal sua? Não. Ah, também. A gente ajudou muitos amigos. A sua rede social é forte para os negócios? Cara, ajuda bastante. Ajuda bastante. Eu direciono o meu perfil, eu falo muito sobre o dia a dia de gestão e etc. É Instagram, né? Ou Instagram. você usa o LinkedIn também? Estou começando a usar o LinkedIn agora. Né? E aí eu falo um pouco do dia a dia de gestão, tal, preciso melhorar muito, e esse é uma das minhas metas para 2025, falar muito mais, dar muito mais as caras do que a gente está fazendo como grupo. Então a gente vai começar também a se comunicar como grupo agora. Mas na época, então, a gente conseguiu fazer isso, montamos um delivery bacana, porque assim, a gente começou o delivery vendendo no quentinha, ali na marmitinha, sem embalagem, porque a gente, como era rodízio, a gente tinha já um dos aplicativos plugado, mas a gente não dava muita atenção, porque assim, o nosso forte era rodízio. O cara não pode pedir um rodízio em casa. Primeiro faz, depois melhora. Aí a gente começou, e aí fizemos umas caixinhas super bonitas, parecia um iPhone chegando em casa, tal. Investimos super na embalagem, que são até hoje super elogiadas. Começamos a performar muito bem no delivery, então ajudou muito. Só que era aquela coisa de só para fazer a roda girar. Né? Não era uma coisa que a gente estava ganhando dinheiro. A gente estava mantendo a empresa, tentando não se endividar tanto, para quando voltasse, a gente voltar com força. Então, ficamos 4 meses, né, em lockdown no nosso mercado, demorou para voltar e foi faseado. Acho que todo mundo que passou por isso lembra bastante. Depois, no começo de 2025, cai de novo. Então, foi um ano... Foi um período muito conturbado, mas podem me achar louco de falar isso. Para mim, eu não vejo a pandemia como tão ruim para nós no grupo, porque nos forçou a pensar, cara, a gente não pode dar errado. Temos que fazer de tudo para dar certo. Então, eu entrei num modo automático onde, eu olhava para minha mulher, ela chorava à noite. O que a gente vai fazer? Eu estava Iceman. Tava ali falando, não, vai dar certo. Como vai dar certo? Estamos tentando de todas as maneiras. Trabalhei muito mais, ia todo dia para o escritório. Tinha que fazer as coisas acontecer. Fez todo mundo ganhar mais resiliência, né? Muito mais resiliência. Olhar para processos também, né? Porque... E filtrar, né? Quem é bom, quem não é bom. Quem é complacente, quem não é complacente. Exato. Quem está a fim de arrumar solução e quem está a fim de chorar pelos problemas. É isso. Então, assim, não dava para ficar chorando. Então, tinha que fazer acontecer. Então, a gente cresceu muito, né? Como grupo, resiliência, profissionalismo também, porque quando éramos nós 3, né, como sócios, então eu, meu irmão e o Sandro, e cada um fazia uma coisa para ter um pouco o que fazer. Não tinha aquela coisa, não, eu sou bom nisso, então a gente vai fazer isso. Não pela necessidade do negócio, mas pela competência do sócio. Exato. Naquele momento. Naquele momento. E aí foi uma hora que... ao mesmo tempo, começaram a surgir muitas oportunidades, porque a gente, com essa ação, principalmente do voucher, a gente começou a ganhar uma visibilidade. Eu fui à frente, junto com algumas outras pessoas do nosso mercado, lutar um pouco mais pelos nossos direitos, porque a gente estava sendo taxado como os causadores da pandemia, como os propagadores de vírus, porque era uma desculpa que o governo estava dando naquela época. Enfim, então... Fiquei indignado e lutando também pelo nosso setor. Fui à frente e começaram a vir alguns shoppings. Os patrocinadores ficaram mais orgulhosos de estarem junto com a gente, apoiaram mais ainda a gente. Então, assim, eu falei, cara, eu vou pro tudo ou nada. Então, eu vou aproveitar, infelizmente, que algumas pessoas não estão indo tão bem e vou começar a jogar o War. Que você vai posicionando a sua marca aonde está. Então, é um pouco uma lei de sobrevivência ali, que felizmente deu certo. Podia dar muito errado, mas a gente começou, então, um plano de expansão no meio de uma pandemia. Que a gente sai de 3 casas pré-pandemia para hoje 13 casas indo para 16 num curto período de tempo aí. Então... Ou seja, esse é o escopo, então. 13 casas indo para 16 esse ano ainda? Esse ano. Tá. Ou seja, as 3 casas que vocês vão inaugurar esse ano já estão no projeto, já estão. A gente ainda não divulgou, mas a gente divulgou uma delas, que vai ser o Locale em Porto Alegre, no Shopping Guatemi de Porto Alegre. Então, é a primeira loja fora do estado que a gente está abrindo. E
vem de uma super parceria que começou na época da pandemia, que foi uma aposta do Grupo Iguatemi na gente, né, em alguns shoppings deles, e que deram super certo. E agora a gente pegou uma oportunidade também no shopping Iguatemi de Porto Alegre, que é uma máquina na região sul. E qual é a estrutura do grupo? Você falou que era vocês dois, né? Você, o Nick e o Sandro. Isso. Aí, em final de 2021, o Sandro era 15 anos mais velho que eu, 20 anos mais velho que o meu irmão. E ele queria dar uma desacelerada. E a gente queria o oposto, a gente queria acelerar. Então a gente chegou num acordo nosso, onde a gente comprou a participação dele. A gente é super amigo até hoje, a gente troca figurinhas. O Sandro foi morar em Sorocaba, deu uma desacelerada naquela correria de São Paulo, foi pro interior, tá mais perto da família. Ele já estava há 25 anos no mercado. Então agora ele abriu uma lojinha dele de doces japoneses, está indo também super bem lá em Sorocaba, enfim. Então, conseguimos fazer... Toda a dissolução de sociedade normalmente é super caótica. A nossa foi super tranquila. A gente continua com uma super amizade. Então, é um amigo querido. E como ficou a estrutura do grupo? E aí, entre você, o seu irmão e as casas que tinha... Cada uma tem o seu gerente geral. Como é a estrutura hoje do grupo? E aí, assim, eu sou o CEO do grupo. Eu tenho 4 diretores abaixo de mim, que é o diretor operacional, diretor de marketing, diretor de RH... e diretor financeiro, tá? Ao meu lado tem o meu irmão, que é o CPO. Ele olha para produtos. Então, desde homologação de fornecedores, compras, e vai descendo para os chefes de cozinha, chefe de bar, para elaboração de cardápio, inovação, preço, e aí a padronização nas casas. Qual que é o grande gargalo que eu entendo na expansão e o grande perigo, né, de uma expansão muito rápida? É você perder a qualidade e perder o padrão. O meu irmão tá de olho nisso. Uhum. Então, é a cereja do bolo. Mas o diretor de operações, marketing, RH e finanças se reportam a quem? A mim. Tá. E o seu irmão também se reporta a você? Não, o meu irmão fica ao lado, a gente tem essa ao lado porque vocês gestão... são sócios. Exato. Fundadores. Exato. Mas não tem uma relação hierárquica. Não, porque toda tomada de decisão estratégica é tomada por nós dois. Então, assim, a gente brinca, eu olho para a parte chata, burocrática do negócio, ele para artística, vamos dizer. Então, o dia a dia do escritório, essas coisas comigo, financeiro, operacional, etc. Mas a gente troca figurinha o tempo inteiro. Né? Ele olha, quando me pergunta, qual que é o seu fornecedor? Cara, pergunta pro meu irmão. Eu nem olho, sabe? É uma coisa que a gente separa disso, porque eu entendo que a gente tem que delegar. Isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo, né? Não dá para centralizar tudo. Então tem coisas que tá com ele, a gente troca figurinhas da parte estratégica do que a gente vai fazer pro futuro, né? Decisões mais Se ele não fosse teu irmão... Você recomenda essa estrutura para uma empresa que tem, sei lá, 10, 15 restaurantes, de ser um CEO, essas quatro caixinhas que você falou, faz sentido, né? Você está falando da operação, cuida das casas. O RH cuida das pessoas, o financeiro cuida da grana, beleza. E o marketing cuida do marketing. São caixinhas que fazem sentido. Sim. Mas aí você tem uma caixinha que não tem lugar nenhum, só tem na sua operação, que eu conheço até hoje. Mas se você for para um restaurante só, normalmente tem o cara que cuida do administrativo, tem o cara que cuida é o chefe de cozinha. Sim. Em pequenas operações. A gente só fez isso em uma larga escala. Então é mais ou menos dessa forma. Tá. Mas que você chama de CPO, é um negócio... porque é de produtos. Chief Product Officer. Então, assim, ele olha para tudo que é produto. Mas eu digo esse destaque na hierarquia do CPO. Se ele não fosse teu irmão, você mesmo assim você continuaria fazendo esse tipo de organização? Cara, no nosso grupo funciona super bem, porque o meu irmão, eu entendo que a gente é muito complementar. Ele tem um nível de detalhe, de conhecimento... Não digo que é técnico, porque a gente não executa, mas um conhecimento muito aguçado sobre... desde do preparo, ele tem muita referência, ele viajou o mundo, ele continua viajando muito para pegar tudo isso e trazer para os nossos negócios. Para executar o prato, para deixar da forma que a gente quer. Então, ele olha para cima desde o começo do processo de homologação de fornecedores junto aos nossos chefes para fazer, bom, isso vale, isso não vale. Junto ao pessoal de compras para ver se está sendo o melhor custo-benefício para a gente, até a entrega padrão para os nossos clientes. Então, eu acredito que esse é o grande detalhe
que muitos grupos, quando começam a crescer, começam a falar, perdeu o padrão, a qualidade já não é tão boa. Então, se você quer dar realmente uma importância e o valor de que você não é uma rede, porque quando você fala rede, até de vez em quando dá uma denegrida na imagem. Virou uma rede, tem em qualquer lugar. Não, se você quer trazer a sofisticação... Dá um up e dá um down ao mesmo tempo, né? Não, porque você... você faz uma expansão em larga escala, só que você não vira mais... não é aquela coisa que fast food. Continua sendo requintado, continua sendo bem elaborado em todos os lugares. Então, eu acho que um sócio com a capacidade que, por exemplo, o meu irmão tem, é super importante para olhar esse detalhe. Porque pode pensar, qualquer uma das grandes redes, você fala assim, mas já virou... mesma coisa, é difícil você ter um boom numa rede muito, muito grande que você continua ainda tendo o retoque final, aquele requinte que dá aquele prazer de, putz, esse lugar é único, sabe? Então é um pouco dessa preocupação. Então por isso que eu continuo defendendo essa estrutura que pra gente dá super certo. E tomara que quanto mais a gente cresça, ainda continue. Eu te perguntei isso porque, por uma razão. Né? Porque assim, eu vivo estudando esses modelos de grandes grupos, de como que eles atuam, qual é o organograma, quais são as responsabilidades de cada pessoa. E é bem interessante porque todos os grupos têm características individuais únicas por conta de como começou a sociedade ou por conta de que o cara fala, foda-se como começou a sociedade, o que importa é como tem que funcionar. Sim. O negócio. E quando você fala eu concordo totalmente com a consistência da comida e do serviço. No caso, o Sermão ele é responsável pelo produto da comida e serviço. O serviço cai um pouco mais para a parte operacional, mas tanto eu quanto ele, a gente frequenta nossas casas o tempo inteiro. Então, a gente está em cima do serviço todo o tempo, entendeu? Então, por exemplo, meu irmão também atua muito com RH para fazer treinamento, porque... vai respingar na apresentação, na venda do produto, como a gente vai explicar. Então, tem essa estrutura bem montada, mas a gente acaba entrando... É muito... O nosso negócio ele é muito vivo, então você precisa fazer todas as áreas se conversarem, porque uma coisa acaba dependendo da outra. Então, ele acaba também atuando muito com a parte de treinamento. E já que você entrou nesse assunto de treinamento, como eu te falei, né? Eu tenho aqui minha lista de perguntas, mas vamos dar voltas, depois a gente volta para o mesmo lugar, para o lugar inicial. Quais são as rotinas de treinamento? Porque você falou, tem que dar consistência. Consistência envolve treinamento, tanto da parte de cozinha, da parte de serviço, da parte de todo mundo. Sim. Quais são as rotinas de treinamento do grupo hoje? Então, o RH, você falou do RH. Qual o papel do RH e qual o papel do gerente da loja? Desculpa, antes disso, só voltando um pouquinho, tem no organograma, o gerente da loja está reportando... Para o diretor operacional. Para o diretor de operações. Isso. De todas as lojas. De todas as lojas. Reporta para este cara. Esse cara. Tá, então no treinamento como é que funciona? Então, só para... Quem dá? É o RH ou é o gerente? Só voltando na questão da estrutura. Então, a hora que você desce do diretor operacional para todos os gerentes, eles respondem sim diretamente para o diretor operacional. Uhum. Só que todos os heads de cada área, eles têm acesso direto a todos os gerentes. Então, assim, no dia a dia, o feedback é com o diretor operacional, tá? Que toma conta dessas casas. A cobrança das coisas. Isso. Só que a apresentação do DRE para todos os gerentes, através do nosso diretor financeiro. As ações que são feitas, em todas as casas, são passadas diretamente da área do marketing para os gerentes. Então, direto com o diretor operacional, só que todas as áreas têm contato também com esse gerente de loja, tá? Só para deixar... Tá. E no caso do RH, que é a parte mais envolvida com o treinamento, como funciona o rolê do treinamento? E a parte também de departamento pessoal, que eles também falam diretamente. Então, essas 4 áreas falam diretamente, sendo um reporte direto que é para o diretor operacional. E a parte de treinamento, cara, a parte de RH foi a última que a gente consolidou. Então, essas são algumas dores do crescimento muito rápido. A gente vai olhando, tá bom, financeiro precisa ter. Diretor operacional precisa ter. Agora o marketing. Beleza. Agora RH. Então, foi a última área que a gente estruturou. A gente está com uma pessoa de treinamento faz um ano e pouquinho. Vai fazer 2 anos agora. Que a gente está vendo que não está sendo o suficiente, porque a gente precisa de treinamentos, é isso que você está falando, treinamento constantes, que assim, a gente, além dela, tem que ter o treinamento do próprio gerente na loja para algumas áreas, que a gente está vendo isso, porque não dá para ficar na mão só de uma pessoa. Sim, ainda mais para um grupo que vai ter 16 casas. Exato. Então, é uma coisa que a gente está investindo bastante. Tem apostilas, a gente cria muita ação
diferente ao longo do ano. Então, a gente precisa ter uma estrutura um pouco mais consistente na hora de treinamento. O que está prejudicando também a parte do treinamento? Cara, o turnover nosso estava muito alto. Né? O ano passado a gente teve um turnover muito alto. É uma dor que todo mundo tem falado. Uhum. É universal. Alto quanto? Você pode citar esse percentual de rotatividade? Puta, cara, a gente chegou a 25%. 25% no ano? Então... Baixo. Não, eu achei... Baixo. Não, eu acho alto. Cara, comparado por aí, muito baixo. Então, tem gente que tem 100% de rotatividade. Eu tive uma loja com 100%. Então, assim, as nossas... Por exemplo, Campinas. Campinas, a gente fica numa localização onde é um pouco mais afastado, onde a dificuldade das pessoas de pegar o transporte público. Depois, a gente teve que fechar a loja. Assim, e aí, aí eleva um pouco. Mas hoje, eu acho que o que a gente tem que mais focar, graças a Deus, nosso faturamento está indo bem, nosso controle de CMV está indo bem. O que a gente tem que focar hoje é nessa retenção das pessoas. Então, desde a hora da contratação, então do recrutamento, do onboarding do cara, o treinamento, fazer um programa de carreira. Então, a gente está começando a desenhar isso. Então, por mais que todo mundo olhe, o grupo local ali, grande, hoje com 13 operações, 400 pessoas trabalhando. Cara, a gente ainda tem uns to-dos um pouco básicos a serem feitos. Né? E esse ano é o foco total nessa retenção das pessoas. Né? Então, e o que vocês estão fazendo de interessante que você pode compartilhar com a galera sobre isso que você falou, por exemplo? Você tem falta de pessoas no mercado, tá todo mundo, enfim, o cara não quer mais trabalhar em restaurante, todo mundo tem esse problema de encontrar mão de obra para restaurante e tal. Aí você tem essa questão do gerente ser o treinador e não só o RH, porque você sabe que o cara que está treinando, que consegue avaliar a pessoa, que considera que a parte da função dele treina, talvez a parte mais importante do trabalho dele seja treinar as pessoas e fazer o onboarding, né? Fazer a integração correta. Tudo isso colabora para você diminuir esse turnover e ter pessoas... quais os hacks assim, que vocês têm descoberto para amenizar essa questão? Tanto no recrutamento, começando lá de trás, né? Como encontrar as pessoas, como recrutar, como fazer entrevista, como usar... de inteligência artificial, como fazer o onboarding, de que maneira vocês fazem o onboarding das pessoas, como que vocês trabalham a retenção. Acho que essa é a parte mais, acho que é a dor mais sofrida de todo mundo. Eu acho que o onboarding talvez seja a parte mais delicada e importante. E foi aí que a gente pecou lá atrás. De novo, a gente, graças a Deus, as casas cheias... entra aí, faz isso daqui. O cara não vai se sentir parte da empresa. Sim. Né? Então, eu e meu irmão, a gente gravou um vídeo de 5 minutos falando sobre quem somos, quais são as nossas marcas, os valores da empresa, o que a gente espera. Para o cara receber, ele não vai entrar direto na operação. Óbvio, ele vai fazer um teste, ver a operação, se tem aptidão, se não tem. A partir do momento que ele foi aprovado, validado, ele vai para o escritório. Então, ele vai fazer um onboarding dentro do escritório. Quem somos nós? A gente vai falar com eles. Então, tem datas específicas para esse onboarding justamente para a gente conversar com as pessoas, explicar. E são duas coisas que a gente fala. Cara, você tem que ser comprometido, ter comprometimento máximo e ser do bem. O resto cabe a nós dar ferramentas, te capacitar, fazer com que você... Vestir a camisa, né? É isso. Então, onboarding é o foco total. Então, o recrutamento é muito difícil. Normalmente... Não, mas só esclarecendo o assunto do onboarding um pouquinho. Você primeiro coloca a pessoa para testar na prática. Ela validou o teste na prática, aí ela volta para o onboarding tradicional, de escritório, vídeo, não sei o quê, ou você faz ao contrário. Você faz todo... A pessoa tem essas características que você está buscando nela no recrutamento, enfim, na seleção, e aí ela é contratada, ela passa pelo onboarding teórico, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não sei quanto tempo é o onboarding de vocês, e depois ela vai assumir o seu cargo com o seu uniforme, ou você faz ao contrário? Joga ela lá no calor, conforme ele performa, é validado pela equipe, ela é uma pessoa legal, e aí volta para o escritório. Normalmente a gente faz o teste de 1 dia,
Na prática. Na prática, com alguém acompanhando. Então ela não vai sozinha, você vai vendo se tem desenvoltura. Por exemplo, então, vamos falar de uma pessoa do salão. Fica ao lado de um outro garçom, de um outro cumim. Padrinho. Ali, é uma sombra. Fica ali só acompanhando, entendendo. E aí é muito importante. Mas não põe a mão na massa, não atende um cliente. Não. Isso é ponto fundamental, não pode. Mas e aí, o que esse cara tá validando o que nesse um dia que o cara não faz nada? O gerente ele tem que ter a sensibilidade de entender a postura do cara, se o cara tá interessado, se não tá. Se o cara passou. Porque tem que. Não dá pra você saber se o cara vai saber explicar o cardápio tecnicamente. Mas é aquilo. O cara tá prestando atenção, tá olhando o celular, é uma mínima validação. Bom, beleza. Mas então tem que ser um cara preparado pra sacar isso, né? A gente não fala. Você diz o gerente. Não, mas é o gerente que fica ou é um funcionário? O gerente fica de olho nessa pessoa e depois contrata. E aí, assim, a gente tem... o gerente, ele fica do lado do gerente. Não só do gerente. A gente tem os treinadores dentro das casas, que a gente fala que é o garçom treinador, vamos dizer. E aí, só eles acompanham, que são normalmente algumas pessoas que já são super bem avaliadas pelos gestores. Já estão super casa. onboardadas na cultura, digamos. É isso. Então aí o cara dá o toque dele, o gerente dá a validação e aí, beleza. Vai pro RH, são 2 dias de escritório para fazer toda a apresentação, aí depois a parte de documentação, tudo. A hora que ele estiver pronto com o uniforme, aí ele volta, fica ainda sendo acompanhado. Essa é o que a gente vai implementar. Mas peraí, deixa eu voltar só um segundo, cara, porque eu tenho muito interesse nesse assunto. Lógico. O primeiro dia, o cara chegou lá. Aí ele não foi contratado ainda. Não foi contratado. Ele vai fazer um teste. Mas ele foi selecionado, tem um grande potencial de ser contratado, é um cara que quer aquele serviço, porque primeiro você tem que fazer com que o cara venha no dia seguinte. Exato. Porque às vezes o cara dá um perdido. Isso é maluco. Você vai fazer... Olha, cara, então você vem pra entrevista, tem cara que nem aparece pra entrevista. O cara desaparece. Então, enfim. Não, mas o cara chegou. Tá. Beleza. Aí chegou lá, 8h30 da manhã. Uniforme. Beleza. Não, uniforme já pro cara? Sim. Nesse dia de teste. Uniforme teste. Não vai pra casa com o cara, entendeu? Tá. Então, assim... Uniforme pra ele ficar no salão, isso é uma coisa que a gente preza super a aparência. Tá, aí chegou 8h30 da manhã, o cara lá. Ele é recebido por quem? Pelo gerente. Pelo gerente. Aí o gerente faz o que com ele? Apresenta com quem ele vai ficar. Apresenta o João, que é um treinador super onboardado na cultura e tal. Isso, exato. Aí o João pega ele e fala o seguinte, fica aqui... Acompanha, vai falando... Eu vou fazer o trabalho e você fica do meu lado e vai na mesa junto comigo. Isso, treinamento. Vai dar uma olhadinha. Como se fosse já um treinamento, mas fica do lado, né? Mas é um curto período de tempo. Esse cara tá fazendo o trabalho dele. O treinador tá fazendo o trabalho dele e o cara tá acompanhando ele. Isso, exato. E de vez em quando ele bate um papo, procura saber o cara, ver a atitude dele, a postura. É isso. É isso. Faz aquela... E assim, nada muito... agora você vai ter que preparar o cara. Não, isso ainda não. É só pra ver se o cara tá ali com a gente, sabe? Senão o cara... Se ele continua querendo... o trabalho. Muita gente fazia teste, por exemplo, no Guru de Campinas. Eu dou o exemplo do Guru de Campinas porque você vai para uma cidade que é super grande. Ao lado de São Paulo já é é outro mundo. Outro mundo. Então, muita gente ficava 2 dias e desaparecia. Não é para mim. Então, assim, é aquilo. Então, cara, e cozinheiro, então, que você bota o cara na cozinha e o cara desaparece no dia seguinte. Porque, não, é muito calor aqui na cozinha. E aí, curtindo o conteúdo do nosso podcast? Se você quiser, eu posso pedir para alguém do meu time entrar em contato com você para fazer um diagnóstico gratuito do teu negócio, para ver como que a gente consegue te ajudar. Fechou? Vou deixar um link na descrição do vídeo aqui para você. E aí, volta, faz esse onboarding que eu acho que para mim, é a coisa que a gente tem que mais... acompanhar, porque muitas vezes esse turnover foi por nossa culpa. Do gerente falar, não serve. Cara, não serve por quê? Porque você não treinou, você não acompanhou o cara tá perdido. Então, eu chegava e criticava algumas vezes, olha, aquele cara não tá performando também. Só que a culpa não era do cara. Porque não teve um treinamento. Como é que o cara vai adivinhar? Tudo bem, de vez em quando falta uma... deixa eu ler o cardápio aqui, o que tem? O cara, a curiosidade? Beleza, falta. Falta uma vontade de aprender, né? A gente não pode deixar isso 100% na mão do cara. Sim. A gente tem que dar as ferramentas. Então, eu falo que é uma meia-culpa, mas é quase uma culpa inteira nossa. Foi erro mais nosso esse turnover do que, talvez... Das pessoas que a geração... Porque hoje falamos, a geração que não está afim de trabalhar. Tem isso. Tem um pouco, né? Hoje preza muito mais pela qualidade de vida. Nosso mercado, muita dobra e etc. Tem isso. Beleza.
Mas e todo o resto, né? Eu acho que a gente tem que dar mais atenção, a gente tem que cuidar melhor. Então, é uma responsabilidade que a gente está trazendo para a gente esse ano. E depois que o cara foi validado, nesse um dia, o treinador falou, puta, esse cara é legal, o gerente falou, pô, legal, esse cara tem uma postura boa, volta no dia seguinte, passa no RH, pega o seu uniforme definitivo. Não, aí faz o onboarding, que é o onboarding é no escritório. Então, passa uma apresentação do que é o grupo, quais são as marcas, e aí a gente vai aprofundando cada vez mais. O cara é do Oguro, então passar o cardápio do Oguro, o que é o Oguro, quais são os pratos, dar uma apostila com os produtos para o cara estudar, fazemos prova. Então, assim, tudo isso para o cara depois entrar. A gente não quer que ninguém mais entre cru na operação, porque é uma vez que um cliente vai lá e é atendido por alguém que não sabe, é uma péssima experiência, o cara não volta. Então, a gente prefere sangrar um pouco na operação com poucas pessoas do que botar pessoas não capacitadas e que não dê uma atenção devida aos clientes que a gente quer, entendeu? E quanto tempo demora esse onboarding? Típico, assim? Coisa de uma semana. Mas tem pessoas... Aí, toda regra tem uma exceção. Por exemplo, o mercado também está... Por mais que faltem pessoas... todo mundo que aparece, a gente tem que pegar... Porque... Tá respirando? Vem, porque assim, algumas pessoas a gente não consegue esperar essas 2 datas que a gente tem de onboarding. Sim. A gente tem que botar na operação ou Não, você bota na operação e em algum momento você vai lá e faz o discurso, pai. Então, exato. Então, assim, isso é o mundo ideal que a gente quer chegar. Uhum. A gente sabe que ainda tem que bater nisso, só que a realidade é, puta, cara, a gente tá sem o cozinheiro ali, vai ter que botar alguém pra cobrir. Então, algumas vezes vai acontecer, entendeu? Esse é o mundo ideal que eu quero chegar. E o mais do que isso é aculturar as pessoas onde elas valorizem a nossa empresa, que a gente bate na tecla que, cara, a gente tem que ser justo, a gente tem que ser transparente e dar uma qualidade de trabalho para vocês levarem isso para a sua vida pessoal. Então, é isso que a gente quer passar para os nossos colaboradores, entendeu? E você tem caso de pessoas que começaram trabalhando com você e que hoje viraram gerente das casas? Tem. A gente tem algumas pessoas que até eram do Oguro, acabaram indo pro Locali, pessoas do Locali indo pro Oguro. Das 13 casas que vocês têm 13 gerentes. Não, porque assim, a gente tem 13 operações, não são 13 casas. Então, a gente tem o Locali Café, o Locali Tratoria. Dentro do Locali Tratoria, a gente tem a Gran Cru, a loja da Gran Cru, que é a nossa... Então, ali é 2 em 1. Então, a gente... Tá. E para os locais, a gente tem um gerente, porque é um do lado do outro. Desculpa, bati o... É um gerente pro Locali. Nos Oguros, é um cada um. No Exime, a gente também tem um gerente. E aí, na operação do JK, que é praça de alimentação e deliveries, é um só, porque é no mesmo ou seja, você nomeia o gerente geograficamente, né? Porque quando é meio que tudo... Ali no local é 3 em 1, né? Então, acaba sendo um gerente. Deixa eu desviar um pouquinho. Eu adoro falar sobre pessoas. Tá. Sobre treinamento, sobre avaliação, motivação, essa parada. Acho que é o assunto que eu mais curto falar e é a maior dor que as pessoas têm hoje em dia. Com certeza. Mas você citou um assunto que é interessante, que é único no seu negócio. Quando você vai lá na rua, Manuel Guedes, e a primeira vez que eu fui, eu achei interessantíssimo, porque eu cheguei lá com a minha filha, eu não conhecia. E a minha filha mais nova, você conhecia a minha filha mais velha, a Ayla, que é mãe da minha netinha, tenho mais uma filha mais do meio que mora em Londres, e tenho uma mais nova de 22 anos, que é a Ana Luísa, que curte, tá naquela fase de descoberta dos restaurantes, trabalha na Le Creuset e frequenta todos os negócios, trabalhava na Valentina ali do lado. Legal. Enfim, ela adora essa parada. Ela falou, pai, temos que ir num lugar sensacional, que chama-se Locali, não sei o quê. Eu falei, tá bom, minha filha, vamos. Aí eu vou lá com ela. Minha mulher estava não sei aonde. Falei, vamos jantar. Aí a gente foi no Tratoria, estava lotado. Aí a filha de espera estava lá, a menina super simpática, que estava lá com a pranchetinha na porta. Ela falou, mas tem o restaurante, tem lugar. Restaurante, né? Excelente. Tem lugar. Aí fomos no restaurante, entrei ali e falei, cara, puta lugar legal, bacana. Fui atendido maravilhosamente. Esqueci o nome de um rapaz, mas ele era tão bom, o cara, mas ele tinha acabado de entrar. Ele era um desses onboardados recentes, um grandão com o cabelo todo... De óculos. De óculos, com meio escuro. Sim. Mas com a pele com cabelo grande, bem grande. Sim. Esqueci o nome dele. Cara, mas bom. Um garçom bom. E eu não sabia que tinha o café do outro lado. Tem a tratoria e tem o café. E tem um restaurante.
Os três, um do lado do outro, parede com parede. Eu falei, caraca, que conceito sensacional. Né? Porque o restaurante muito bom, a gente comeu muito bem, fomos super bem atendidos, fomos embora, ainda passei na tratoria, continuava cheio, vi que tinha o café, e aí na outra semana eu fui jantar com uma amiga e fomos no café. E também fui super bem atendido, foi super bacana. Aliás, eu fui no café para ficar na fila da tratoria. Tá. Porque tinha muita gente na tratoria, eu fui no café para ficar na fila. E falei, me chama quando vagar uma mesa aqui. Mas a gente sentou num lugarzinho da tratoria, peguei o cardápio e falei, foda-se a tratoria, vamos comer aqui mesmo, que tem umas coisas muito gostosas. Aí pedi uma garrafa de vinho, não sei o quê, comemos ali. Cara, isso é muito único. Isso foi surgiu, foi uma coisa pensada, foi uma coisa que vocês falaram assim, não, vamos criar isso. Geograficamente é muito interessante, porque você ocupa uma posição muito relevante, né? Você tem você fala, cara, Locali dominou o Itaim com aquelas, né, com aquelas 3 casas ali. E são 3 conceitos diferentes, porque tem uma tratoria, que é um conceito completamente diferente, do restaurante, que é completamente diferente, do café, que é diferente. E que você não vê por aí. Eu não sei se existe, não sei se você que está olhando por aí. A família Mantini, talvez? Que Qual? Eles tenham feito. A família Mantini ali na... Talvez. Num outro, numa outra época e num outro nível. O pessoal do Nino, talvez, também, que fez o Damarino, Nino, Pipino. Sim. Né? Mas assim... Mas é tudo Locali, né? Ali mas foi natural. Onde veio o nome Locali? De local? Restaurante local? Porque meu irmão, a gente nasceu no Itaim, cresceu no Itaim. Tá, então, local. Né? Local do Itaim. É isso. Tá. Então, mas é a ideia dos 3 conceitos. Lembra que eu te falei que a gente tinha feito o Cole, que era aquele restaurante de frutos do mar. No Carvão. No Carvão. Do lado era o local de café que a gente ia fazer. Cara, deu o lockdown, a gente... O Cole tava indo bem, já tava no azul desde o 3º mês, a gente tava com 10 meses de operação. Mas a gente ficou com muito medo, porque nosso principal prato do Cole era o polvo espanhol. E a gente falou, cara, será que vai chegar polvo espanhol? O brasileiro, ele entende comida mediterrânea e frutos do mar como uma ocasião especial, que é para tomar com champanhe né? A gente falou, cara, quando voltar tudo isso, será que as pessoas vão sair de casa para comer frutos do mar? A gente tava, né, naquela incerteza do que ia acontecer com o nosso mercado muito grande. E o Locali Café, quando a gente abriu no meio da pandemia, ainda estava em lockdown. Em maio, a gente tem uma janelinha ali de grab and go, onde as pessoas iam para pegar cannoli, Negroni e Aperol, e eles acabavam ficando ali na calçada, no meio da pandemia. Ninguém mais aguentava ficar em casa, ninguém queria ficar em casa. A galera ficava lá comendo, não sei o quê. Eu falei, cara, já... E aí começou a bombar no Instagram. Aquele cannoli é muito bom. Então, começou a bombar no Instagram, eu falei, cara, por que a gente não faz... Em vez de ser Locali Café e Cole, a gente faz Locali Café e Locali Trattoria do lado. A gente começa a criar aqui... Porque Trattoria, todo mundo come massa. Italiano, todo mundo adora. Vamos fazer aqui o... Mas o imóvel estava disponível? Era o nosso, era o Cole. Já era o Cole, tá. Aí você abriu o café do lado. Ao invés de eu fazer uma coisa com CMV alto, que é uma incerteza, não sei se as pessoas vão sair para comer frutos do mar, vamos fazer aqui ao lado o irmão, Locali Café, Locali Trattoria. Sim. E foi super legal, porque a gente também era patrocinado pela Gran Cru na época. A gente tinha uma parceria muito grande com a Gran Cru. Eles tinham acabado de fechar uma loja lá no Itaim. Eles nos procuraram e falaram assim, pô, vocês não querem também fazer uma loja aqui? A gente faz um 2 em 1. Então fizemos o 2 em 1, a Trattoria, com a loja da Gran Cru em cima, com o café, montamos o nosso primeiro polinho Locali ali. Que deu super certo. No primeiro momento, no primeiro ano e pouquinho, a gente operava o café, só servia as coisas do café, a tratoria só servia as coisas da tratoria. Hoje, a gente já você pega o cardápio de um e consome no outro. Então, foi o que a gente fez. Vira Locali. E aí, em primeira mão, contando aqui, o restaurante... Tem passagem por dentro, não? Não. É pela calçada. Meu sonho era saber que eu ia ficar com os 3 imóveis, ter feito uma cozinha, um bar... Fazer um corredor, né? Ia ser a melhor coisa. Mas, enfim, não fizemos. E aí, agora a esquina, em primeira mão te contando, a gente tá fechando o conceito do restaurante. Por quê? Que nem você falou, muita gente vai pela tratoria. A tratoria tem uma procura enorme. E agora a gente está estendendo a tratoria para a esquina. Então, a gente vai fazer um wine bar, a gente vai colocar aquelas máquinas de vinho individual. Isso. E a gente vai colocar ali. Que vai ser, entre aspas, uma espera, mas também um outro ambiente para a tratoria. Então, o restaurante,
a gente não vai mais continuar com o restaurante. E por que também? Porque o restaurante a gente entendia que era muito único. Era um preço mais alto, era um conceito que não era replicável, e o café e a trattoria juntos, eles são replicáveis. Tanto que a gente vai assim para Porto Alegre e a gente vai abrir mais uma casa aqui em São Paulo, que depois eu conto para vocês, também com o conceito café e trattoria. E aí ficar só com um restaurante não fazia sentido. Então a gente deixa um locale, café e trattoria em todos os lugares. Ué, mas é que é super legal. Você testou, fez um MVP lá, não rola, vai no que rola, que então, tem capacidade de expansão. Exatamente. Que é multiplicável. E aí a gente está agora fazendo esse retrofit dentro do restaurante, passando para ter uma cara da trattoria, mas para atender. Hoje a nossa máquina maior é café e trattoria, que a gente vai estender lá para o outro lado. Então... Mas sempre nessa ideia de café e trattoria ou tanto faz? Você pode ter um café isolado, pode ter uma trattoria isolada, pode ter um combo? O combo pra gente acho que é o que a gente vai continuar crescendo. Mas aí dessa vez com uma cozinha. Com uma cozinha, com um custo operacional muito, muito menor. Vocês aprenderam já. Porque o Locale lá de Porto Alegre vai ser Locale. Entendeu? Ele é café e trattoria. Então a gente vai chamar Locale. Então, é justamente isso, trazendo os dois cardápios assim como a gente já atua hoje. Então, a descontinuidade, vamos dizer, do restaurante foi em termos de, putz, não faz sentido a gente gastar fichas numa coisa que não é expansível, sem que a gente está expandindo. Sim, você quer saber de escala. É isso. Você está nesse momento de escala, né? Exatamente. E a ideia que vocês têm, falando em expansão, falando em visão de futuro, você que é o CEO da empresa, quando você olha para daqui a 2, 3 anos, você vê o quê? Cara, a gente está... no seu grupo? A gente tá vendo uma movimentação, né, de consolidação, né, no mercado, muitos fundos vindo para cima de alguns grupos de restaurante. Eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não olho para isso. Isso é uma das opções também. Isso o quê? De ser vendido para ser vendido, fazer eles entrarem como investidores sim, de alguma fazer parte. Um ou merger tudo, de algum... Estamos abertos para tudo. Vocês já foram abordados por esses grupos? Já, algumas pessoas já procuraram a gente. Porém, como só sou eu e meu irmão de sócio, a gente não tem investidor nem nada, a gente... graças a Deus, nossas operações estão indo super bem. A gente ainda está crescendo organicamente, não é o momento da gente fazer essa abertura. Até porque você pode vender por múltiplos muito melhores quando tiver maior. Exato. Né? E ainda se distanciando da pandemia, né? Acho que quando vem algum grupo para olhar, ou fundo para olhar, eles olham os últimos anos e, enfim, a gente está com o rabo da pandemia. Vamos se distanciar, a gente está melhorando a nossa performance, nossa margem está aumentando. Então, assim... É uma coisa que a gente, óbvio, a gente se preparou, inclusive, para isso, mas não é com essa intenção. Se acontecer, muito bem. Se não, tem o meu irmão, não temos sócio investidor falando para a gente o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Eu acho que quando chega alguém muito olhando para o financeiro, você acaba deixando de lado a qualidade, né, do produto, o CMV, não, você tem que abaixar de qualquer forma o CMV para 26, porque 28 não dá, né? Para mim, cara, o que eu quero fazer? Perpetuidade do nosso negócio. O cliente não é trouxa. O cara vai saber que eu dei um downgrade na qualidade. Você quer saber se você não está sendo roubado no CMV, né? É isso. Mas eu quero oferecer o melhor para os meus clientes para a gente ter essa recorrência, né? Hoje a gente atende mais de 500 mil clientes por ano no nosso grupo. Então, é isso que a gente deseja e cada vez ir crescendo organicamente, conquistando e passando a melhor experiência para os nossos clientes dentro do food service. Agora, Gabriel, quando você fala que você está se preparando, que você vem se preparando, você é um executivo, seu irmão também, enfim, vocês têm essa visão de formatar uma operação, de dar valor às questões financeiras, às questões estratégicas. E você sabe o valor de uma operação formatada no mercado, que vale muito mais do que uma operação não formatada. Sim. Quando você fala você está se preparando, que vocês já estão se preparando ou preparado, o que você quer dizer com isso? Estrutura de sistema, processos. Então, há pouco tempo a gente trabalhava com Excel. Hoje a gente está com o Everest por trás. Então, fichas técnicas, tudo isso muito bem consolidado. E aí, aonde a gente quer chegar, que a gente está se estruturando a partir de RH. Então, processo de treinamento, plano de carreira. Eu acho que quanto mais você tiver ali dentro do quadradinho,
moldado, mais atraente a gente fica. Então, assim, não que a gente queira, e se a gente não vender, a gente está estruturado para continuar de uma forma muito mais organizada, e aí eu vejo muito o que você fala, né? Todo mundo quer ter um restaurante, poder viajar e poder se distanciar da operação. É isso, quanto mais controle a gente tiver, mais a gente consegue tocar, entre aspas, de longe e não ficar tanto com a barriga no balcão, que eu acho que é essencial ainda, mas podendo tirar essas 2 semanas que Sim, barriga no balcão agora. Quando você quiser. Exato, né? Exato. Não por necessidade não por diária. necessidade. Né? Eu até abri uma caixinha de perguntas ontem e 2 pessoas vieram falar, cara, uma delas falou, cara, eu não tô aguentando mais ter que ficar 24 horas eu e meu sócio na operação. Eu falei, cara, é óbvio que ninguém aguenta. Você não empreendeu para isso. Exato. Então, assim, troco muito com alguns seguidores sobre isso e tento dar umas luzes para eles, mas eu acho que é a realidade de muita gente, né? Você deve ver muito isso. Qual ciência você acha que falta no seu repertório, conhecimento, para você chegar nesse lugar? Digamos que você tem lá 13, vai chegar em 16 e o seu futuro, sei lá, vai ser 34, 35. Não sei qual é o plano. Vocês têm algum plano estratégico? Vocês desenham um plano estratégico? Você e seu irmão? A gente vai falando, a gente meio que mapeia para onde a gente quer ir. Sem data fixa, porque tudo depende do que vai acontecer. Com esse das cenário, oportunidades que aparecem. Das oportunidades. Assim, esse cenário hoje, político, econômico, a gente não sabe como é que vai estar. Cara, o salmão aumentou 42% de novembro para hoje. 42%. Que é a nossa principal linha. É um produto que mexe o nosso CMV do grupo absurdamente. 42%. Como é que a gente vai conseguir fazer planejamentos de longo prazo, sendo que a gente não está sabendo como é que vai ser o preço do salmão, que é uma coisa essencial para a gente, né? Então a gente acaba falando, aqui é uma boa praça para a gente ir, aqui é legal com o Oguro, aqui é legal com o Locali, aqui um Locali Café Expresso que a gente tem no JK Iguatemi, nesse shopping pode ser legal. A gente ventila muitas oportunidades e a gente fica ligado para ver se acontece. Mas sem aquele planejamento certo. Não, a gente precisa abrir tantas lojas e até 2027. Não tem isso. Né? O que a gente quer? Ter uma margem líquida ali que a gente coloca como expectativa nossa. Cara, a gente tem que seguir. Estando para o ano de 2025. Por ano de 2025. Vocês fizeram um orçamento para 2025. Orçamento, isso. Aí você tem uma expectativa de margem líquida. Exato. E aí, nessa expectativa de margem líquida, você faz essa abertura dessa árvore para a receita, como que ela é gerada, quem é responsável. Você tem dentro desses diretores, desses 4 diretores, 5, né, com o seu irmão, que você mencionou, você tem cada um tem uma responsabilidade sobre uma linha do DRE? Sim. E aí a gente senta todo mundo para ver. O que a gente faz? Quais são os rituais de análise financeira? A gente pega o nosso planejamento de 2020, o planejamento de 2025. Como é que a gente montou? A gente pegou os faturamentos que a gente teve nas casas em 2024, replicou para 2025 com algumas correções. O carnaval vai cair em março agora, mas março tem 5 finais de semana, mais 4. A gente foi tentando fazer uma simulação de quanto vai faturar já com o ajuste de cardápio que vai ter que ter por causa do ICMS, por causa agora de tudo, da inflação que está acontecendo. Enfim, a gente foi projetando isso. Em cima disso... Isso na receita? Isso na receita. Projetou algum aumento de receita real? Fora inflação, fora imposto, fora essa coisa? Não, porque a gente gosta de trabalhar no pessimismo, vamos dizer. Se a gente não fizer nenhum trabalho, mantiver os mesmos clientes, vai acontecer isso. Tá. Então a gente coloca isso. E aí a gente senta sem mexer em nenhuma linha com os nossos gerentes, os diretores, antes de passar para os gerentes. Aqui acho que a gente consegue diminuir. Agora isso nos custos, você diz? Oi? Nos custos. Nos custos. Aqui, tá vendo? Esse mês que a gente conseguiu bater isso, por que a gente não consegue replicar? Esse mês foi sensacional. Por que a gente não consegue jogar esse mês aqui para os outros? E a gente vai tentando encaixar para chegar na meta e falar, então dá para bater essa meta. A meta de custo vira aquele mês bom. A meta de custo vira um mês bom. Óbvio, porque tem coisa que... De custos fixos, né? De custos fixos. Porque o mês bom, esse mês que foi perfeito, o faturamento foi ótimo, o CMV tava ótimo, gastamos menos com impressão de cardápio. Beleza, a gente pondera tudo isso e coloca, na média a gente vai ter que fazer isso. E em cima disso a gente dá uma meta. Então a meta que acaba sendo, se atingir a meta, vai ter o bônus dos diretores e dos gerentes. Enfim... Então, tudo isso para a gente trabalhar em conjunto. A gente gosta de colocar uma coisa
factível, atingível, porque se não você coloca lá na frente, o cara não vai correr por isso. Então, é uma meta de margem líquida, de margem de lucro líquido. a gente fala do EBITDA, né? EBITDA que acaba sendo depois. Né? E o tal do CMV. Você falou, en passant, você falou do CMV que vai baixar de 28% para 26%. É isso, esses são os números reais? Não, esse é o sonho, né? Ah, bom. Não, esse é o sonho. Não, mas o 28 também é um sonho, não? Cara, assim, a gente trabalha... Você tem um CMV global de todo o grupo? A gente faz também, mas é diferente, né? Se a gente olha a operação de Oguro para Locali... Sim, até por conta do salmão, que nem você falou agora, você consegue repassar para o cliente salmão, tudo. Comer à vontade é totalmente diferente, né? A gente tem uma expressão muito maior de bebidas nos locais do que nos Oguros. Então, assim, a gente tenta fazer a meta de acordo... E casa a casa. Por exemplo, o perfil do Oguro do Shopping Marketplace é totalmente diferente do perfil do Oguro do Jardins, né? Onde no Marketplace, meu almoço executivo, porrada. O meu jantar no Jardins, porrada. E eles se invertem. Então, normalmente, sai muito mais bebida no Jardins do que no Marketplace. No jantar sai mais bebida do que no almoço, obviamente. O almoço executivo tem um preço mais barato. Exato. O CMV provavelmente é mais alto. Não necessariamente, porque o cara não fica tanto na mesa comendo muito. Né? Porque assim, o cara tem um horário... continua sendo rodízio. Continua sendo rodízio. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, é muito louco, cara. Assim, Ou seja, tem que analisar o CMV por cada conceito e por cada localização. Exato. E aí você tem o histórico dessas coisas certinho. Seu financeiro tem tudo... Tudo. Perfeito. Tudo. Toda DRE, tudo... Aí todo mês vocês se sentam... Toda semana a gente senta para bater CMV. Toda semana, toda quarta. Hoje é dia de CMV. Então mas como que qual que é o ritual do CMV? O CMV do que a gente faz semanalmente é vendas e quanto a gente vendeu, quanto a gente comprou. Final do mês a gente já faz com estoque, já com inventário. Por que você não faz semanalmente? Porque acabamos de... Por que você não faz toda segunda-feira? Não, então... Acabou sendo quarta porque a gente fecha os números, manda para os gerentes apresentarem o porquê do CMV tá alto ou tá baixo. Exato. E aí a gente tá... Esse ano vai ser o primeiro ano que a gente está fazendo via sistema, porque a gente terminou a implementação acho que foi agosto do ano passado. Tá? A apuração do CMV via sistema, né? Já com inventário, pelo Everest. Então, vocês não fazem semanalmente? Semanalmente é aquela análise crua do... Sim, só de compras e vendas. Compras e vendas. E as compras, elas então, portanto, elas não são baseadas na contagem do estoque. Porque se você não tem contagem de estoque toda semana, a compra não é baseada na contagem de estoque. As compras, elas são semanais, as compras? São... O peixe é diário, né? O salmão a gente compra diariamente. Tem algumas linhas que a gente compra todos os dias. E aí o que acontece? A gente tem a noção básica do aquele par mínimo, né? Do que a gente tem que ter no estoque. Então, eles não fazem aquela contagem oficial de tudo, né? Aquele fechamento do estoque. O que a gente quer para esse ano? Quinzenalmente fazer essa contagem geral de estoque para a gente tentar conseguir toda semana já fazer essa apuração total para ser bem na ponta do lápis toda semana o CMV perfeito ali na linha. Para a gente saber aonde está tendo desperdício, aonde está tendo essa perda. Porque para vocês, né, com um grupo... desse tamanho e ainda crescendo cada vez mais, você fala, pô, esse 1%, esse 2% faz uma diferença tremenda, né? Muito. Vale todo o investimento do mundo para você ter essa apuração realmente na... Exato. Mas, de novo, são algumas dores do crescimento, né? O que a gente foi fazendo? Porque já era feito, agora a gente está fazendo. Não é porque já era feito, agora a gente vai fazer o que tem que ser feito. Sim, vai melhorando o tempo todo. Tem muitas coisas que a gente ainda tem que melhorar. Enfim, quando olham pra gente, já tá super, já deve ter todos os... Não, cara. Nunca. Não tem como. Isso não acontece E aí é aquela coisa da gente se cobrar, né? Falar, pô, muitas vezes a gente tá falando o que a gente acha, só que a gente vai lendo, vai aprendendo, e, cara, dá para melhorar muito mais, né? Acho que tem que ter essa humildade de falar, pô, a gente tá indo super bem, temos um controle, no final a nossa margem fica legal, estamos conseguindo crescer organicamente, beleza, mas e se a gente fizer melhor? Vai melhorar para todo mundo. Nossa, né? e todo dia você acha alguma sacada, né? Tudo. Deixa eu te perguntar, eu comecei a fazer essa pergunta e depois eu acabei desviando para outras coisas.
dentro dessa linha, qual ciência você acha que te falta? Você é um cara que já foi executivo, que começou o negócio em 2014, que já está há 10 anos nessa parada, que está crescendo para burro o grupo, que tem uma reputação muito bacana no mercado. Qual ciência que você acha que te falta ainda para você dominar para completar o seu repertório? Cara, eu acho que eu vejo que eu preciso entender cada vez mais como funciona a dinâmica da operação, né? Porque, assim, diferente de muitas pessoas que vieram de dentro do negócio, que acabaram se tornando empresário, que acabam se filiando... Às vezes é uma desvantagem. Então, mas é bom porque, por um lado, porque você sabe exatamente quais podem ser algumas malandragens. Óbvio que agora, há 10 anos no mercado, a gente já sabe algumas coisas que acontecem. Mas quando você cresce, vem de dentro mesmo para assumir uma cadeira de empresário nesse setor, você sabe algumas... Aquele papo interno do que dá para ser otimizado, o que não dá. Então, eu acho que ainda a gente pode melhorar muito a eficiência de cada uma das pessoas e não é que eu quero reduzir, cortar por cortar as pessoas, mas eu acho que todo mundo pode desenvolver um pouquinho mais, porque o nosso negócio é muito bacana que quando você tira uma pessoa que está improdutiva, as outras ficam felizes porque vai dividir a caixinha. Então, eu quero proporcionar quem está no grupo ser melhor remunerado e ao invés de pensar, o cara vai carregar uma bandeja a mais para mim, então compensa. Não, cara, eu quero que você pense grande. Então, aumentar a eficiência. Eu quero... Então, ambíguo quando eu falo, eu não quero ficar tanto com a barriga no balcão, quero descansar um pouco mais. Mas, ao mesmo tempo, se eu não ficar ali vendo isso, muitas vezes eu posso perder alguns detalhes que me dão alguns insights que falam, puta, dá para fazer isso. Por que a gente não sugere tal coisa? Então, quanto mais você passa mais tempo você passa no seu negócio, mais você vai ver os detalhes. Então, eu me cobro muito quando eu tiro uma dessa vez eu precisava muito viajar, porque 2024 foi bem turbulento pra gente. Muita coisa aconteceu, graças a Deus, tudo indo super bem, mas muita coisa. Nasceu uma criança. Exato. Só que aí você se culpa e fala, puta, muito tempo. Não, mas tudo bem. Daqui a pouco eu volto, eu já vou ver. Porque eu gosto de ficar perto, né? Por mais que a gente esteja hoje com 10... São 13 operações, mas em 10 pontos diferentes. É difícil você estar presente sempre em todas. Mas eu quero estar mais perto e quero entender um pouco mais das pessoas. E aí uma coisa que eu acho que é interessante, que eu venho fazendo, que eu comecei a fazer em 2024, eu faço um café com Gabi todo mês. Eu reúno 10 pessoas que trabalham no nosso grupo, pessoas que não faltam, que não tomam advertência, pessoas que são comprometidas de fato para tomar um café comigo. A gente fica lá 1h30 conversando. E Cada vez muda essas pessoas. Vai mudando. Para eu conhecer as pessoas realmente de fato, não é o oi, não, cara, eu me apresento, falo o que eu já fiz. É quase como se fosse um prêmio, então, o Café com Gabi. É o cara que que veste a camisa. Mas que sente... mas pra mim, cara, o prêmio juro, não é ladainha nem nada. Eu me sinto energizado quando eu saio desses cafés, porque eu ouço e aí isso faz sempre lembrar, cara, são pessoas que têm vidas muito bacanas, que se desdobram pra vestir a camisa pela gente. Então, assim, e aí a gente vai trocando muita figurinha e eles falam algumas coisas. Eu falo, cara, aqui é pra falar com as coisas também chatas. Não é porque... O que a gente pode melhorar? Isso é muito rico, cara. Quando você vai crescendo, hoje a gente 400 pessoas, é difícil você ter esse contato mais próximo, principalmente com quem está começando o nosso grupo. Então, fica uma dica aí para quem está crescendo. Cara, não perca o contato com as pessoas que trabalham com você, né? Não senta no escritório, não se isola. A inovação provavelmente vai vir daí, né? Muito, cara. É o cara que está ali ouvindo do seu cliente o que precisa. E aí fala, o que vocês ouvem? O que vocês acham que a gente precisa fazer? Pode ser que a gente faça, pode ser que a gente não faça, pode ser que a gente crie uma ideia nova. Então, é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter começado a fazer e faz muito bem para mim.
E em termos de tecnologia, o que você viu nesses últimos 10 anos? Você falou que você implantou o Everest, que é, enfim, um sistema que você quer trazer tudo para dentro do sistema, para não evitar a planilha Excel, que faz todo sentido. Esse é um mercado que tradicionalmente não mudou muito. Com o delivery mudou bastante, porque o delivery traz muita tecnologia para dentro do negócio. Mas o que você tem visto de coisas bacanas que você pode... que mudou alguma coisa no seu negócio? De evoluções tecnológicas? Não tiveram muitas. O que eu estou tentando trazer é mais a parte de CRM. Me incomoda muito, cara. Me incomoda muito a gente ter 500 mil pessoas e não tem as informações dela. Eu não sei quem são. Então, assim, diferente de balada, bar, que você abre uma comanda, você pega o CPF do cara, na hora ali no restaurante, principalmente nos nossos restaurantes, que são restaurantes mais bacanas, sofisticados, a gente não tem muito, me dá seu CPF aí, como é que a gente... E eu estou desenvolvendo uma plataforma onde a gente consiga absorver alguns dados para não ser só um programa de milhagens de benefícios, mas o que a gente pode trazer com experiências para essas pessoas que frequentam nossas casas, não só nas nossas casas, mas em outras coisas. Então a gente está desenvolvendo também em paralelo isso. Eu acho que é uma coisa muito importante, que eu entendendo mais quem são os meus clientes e o que eles fazem com a gente, eu vou poder melhorar muito mais. Nossa, né? Dá com pau que ninguém tem. Vocês trabalham com tablet, não? Só para reserva. Na mesa, não? Na mesa, não. Mas por quê? É uma questão filosófica? Eu acho que eu acho que mais do que a gente ser vendedor de comida ou de bebida, a gente tem que proporcionar uma experiência de desopilar a pessoa, seja para ela comemorar, seja para ela afogar as mágoas, e a gente tem que ter essa troca humana ainda. Eu entendo ainda o nosso negócio como uma experiência gastronômica e não apenas se alimentar. Né? Então, eu acho que essa troca das pessoas, de um sorriso, de um atendimento consultivo e não uma venda, é o que a gente acredita como um dos valores nossos. Eu te digo isso porque lá no nosso grupo de Mastermind teve uma discussão essa semana bem interessante sobre esse assunto de usar os tablets para pegar a informação das pessoas, mas para que o tablet seja também uma válvula de escape, um colchão. Ele não é o substituto do serviço. Ao contrário, ele é um aliado do serviço. No sentido de que tem lá o garçom que vai atender a mesa e não sei o quê, mas tem o tablet. Então, se o cara quiser lá interagir com o tablet, quiser ver todas as fotos do prato, quiser pedir quando ele não quer chamar o garçom porque está vendo que está muito movimentado, ele vai lá, ele consegue fazer as coisas sozinho. Sim. Mas para fazer a coisa sozinho, ele tem que, no mínimo, deixar o e-mail dele, tem que deixar alguma informação. E ele pode fazer avaliação, ele pode interagir com uma coisa. Tem gente que gosta de fazer alguma coisa, então pega o tablet e dá uma olhada, mas o garçom vai ali e fala, como é que funciona esse negócio? Aliás, eu tive num restaurante em Garopaba, que eu esqueci o nome, que eu fui lá surfar na Surfland, em Garopaba. E vi essa experiência. Eu tive, agora que eu estou lembrando. Nem lembrei, até nem comentei com a galera que estava discutindo esse assunto. Que foi exatamente isso. Sentei no restaurante, um japonês. Muito bom, por sinal. Na Praia do Rosa. Aí me impressionou isso, porque o cara tinha um tablet na mesa e o cara interagiu, falou e não sei o quê. Na hora de explicar o prato, ele explicava o prato e falava, dá uma olhada aqui, peraí, deixa eu mostrar para você. Aí, pum. Aí, quando eu vi que o tablet estava na mesa, eu e minha esposa, eu falei, casada há 25 anos. Vamos fazer alguma coisa aqui para não precisar conversar tanto. Não, mas Se ela... Tomara que ela não esteja escutando. Não, mas a gente tem esse propósito assim, de tentar dar uma experiência consultiva para as pessoas. Então, eu acho que o tablet ele pode... Tudo que a gente mais quer é que a pessoa deixe o celular de lado e converse. Tem uma experiência boa lá. Então, você dá um tablet, talvez perca isso. Né? Então, é um pouco filosófico mesmo. Eu achei interessante essa discussão de como pode agregar e, ao mesmo tempo, você pegar as informações das pessoas. Eu acho que as imagens... Por exemplo, se a gente for para a nossa operação no JK, na praça de alimentação, o nosso ticket médio de quem pede no Totem é 10% maior do que quem está pedindo no caixa. Isso é incrível, né? Porque o cara vê a foto,
ali acaba gerando talvez uma compra maior por impulso, né? Então tem esse lado também. Mas isso na praça de alimentação que você não tem uma experiência tão maravilhosa, né? Normalmente é mais alimentação mesmo. É que os seus locais são locais, né? Exato. Então acho que E inteligência artificial, você está usando de alguma maneira? Eu uso para mim mesmo, para me organizar de algumas coisas. Normalmente para pesquisa. Cara, ao invés de fazer Google, hoje eu jogo no ChatGPT. Então, me dá uma resposta muito melhor. Isso para você, como empreendedor, como empresário e tal. Mas você vê a oportunidade de uso de inteligência em restaurante? Sim. Eu até desenvolvi um projeto, o projeto do Locale Café com Tratoria para Porto Alegre. Eu joguei umas informações no ChatGPT, ele me trouxe um layout legal. Então, eu acho que tem muita coisa a ser desenvolvida. Eu acho que eu estou até lendo um livro, eu esqueci o nome do livro, mas para você ter uma capacidade maior de abastecer o ChatGPT para ele te dar informações mais sólidas, né? De ciência de prompt. Isso, prompt, exatamente. Então, eu estou começando a abastecer, fazer isso. Eu comecei a ler agora na viagem e eu acho que vai dar uma luz bem boa. Cara, eu também estou adorando. Esse lance de... Eu também uso para tudo. Eu esqueci o Google, agora então. Eu coloquei até um atalho aqui no meu computador que faz tudo já aparece na hora. Eu acho, é muito louco. Eu estou me dedicando, inclusive, 1 hora por dia a isso. 1 hora por dia eu fico só surfando no ChatGPT para aprender coisas novas. Que legal. Cara, bem bacana. E tá surgindo coisas muito bacanas. Bem revolucionador mesmo. Eu acho que nesse mercado de restaurante... Aliás, acho que em todo o mercado, as pessoas vão se beneficiar mais de inteligência artificial para executar coisas que são chatas. Sim. Coisas que são um porre para fazer. Eu não sei como que poderia ser feito em restaurante, sei lá, coisas que são chatas. Contagem de estoque. Puta, não tem coisa mais chata do que isso. Exato. Fazer cotação de compra. Não tem coisa que é mais chata do que isso, porque é trabalho repetitivo, né? Que você tem que fazer. Mas, com certeza, em algum momento vai ter uma ferramenta para... Não, com certeza. Com certeza, eu acho que a gente tem que estudar muito mesmo para tentar economizar tempo, né? Não é substituir, mas você usar o seu tempo para outra coisa, para evoluir. Ou substituir mesmo, substituir humanos. Também. Né? Por que não? Que de novo, eu acho que eu estou muito preso na parte filosófica do nosso, principalmente no nosso core, né? Que é ali o atendimento, na venda, que a gente quer muito preservar isso, né? Esse contato. Não, garçom... Cozinheiro, não tem como. Então, aí exato. Não tem como. Mas, porra, tem um monte de outras coisas. Imagina, financeiro. Quanto a pagar, receber, tem tantas oportunidades. Não, até análise de dados, né? Você joga ali todos os dados para trazer algumas informações. O Power BI já faz um pouco disso, mas enfim. Se você curte os vídeos e os podcasts aqui do nosso canal, não deixa de se inscrever. Quando você se inscreve, o YouTube ele dá mais relevância para os nossos vídeos e você vai estar ajudando a gente a ajudar mais pessoas. Fechou? Se inscreve, vai. E, Gabriel, se você pudesse, a última pergunta, só para a gente finalizar. Nossa, que já estamos aqui no... Eu falei para você 1 hora, já passou bastante. Né? Olha só. Não, gostoso, papo bom. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho você se daria para você mesmo? Agora, depois de 10 anos nesse mercado, tem alguma coisa que você lá pro Gabi de 2014, antes de entrar no bar com 20 sócios ali, tem alguma coisa que você tenha aprendido que você gostaria de compartilhar com a galera que está começando agora, que você para não pisar na bola de algumas maneiras que você provavelmente tenha pisado? Eu acho que eu falaria só, não seja tão ingênuo. Eu sempre parto do princípio que está todo mundo fazendo bem e eu tomei muito na cabeça de algumas pessoas que... Enfim, a gente vai aprendendo que nem todo mundo está com a mesma intenção que você. E a gente, por, sei lá, índole, talvez querer sempre ajudar muitas pessoas e confiar também, né? A partir do princípio que as pessoas também estão pensando em fazer o bem, enfim. Eu acho que tomei alguns tombinhos assim por confiar demais, por ser bonzinho demais. Em termos de sociedade, de parcerias? Também. Eu acho que o mais importante é você ser justo. Quando você fala a parte profissional, você tem que ser justo, né? Ser legal é um segundo passo. Antes eu começava sendo muito legal, ingênuo, mas vamos ajudar aqui. Normalmente, quando a gente sempre muito ajudou demais,
acabou virando contra. Hoje você já tá mais gato escaldado. Eu criei uma casca que... É ruim falar, mas você tem que se preparar. Então, a única coisa que eu falaria pra mim é, cara, não seja tão ingênuo, preste mais atenção nos sinais, siga seu instinto, mas continua trabalhando do jeito que você tá. Muito bom. Alguma pergunta que eu não fiz, que eu deveria ter feito? Não, foram boas aqui. Quase suei algumas. Mas muito bom, cara. E é uma honra, de verdade. Obrigado mesmo por ter me convidado, bater um papo com você e que a gente fique mais próximo. Muito bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigadão. Foi ótimo, cara. Obrigado.